Lembre-se, você está prestes a cruzar para um mundo onde o medo é real. Histórias reais, fenômenos inexplicáveis, onde o sobrenatural se esconde nas sombras do Portal do Pavor. História 1. O último passageiro. Olá, assombrosos visitantes. Sejam muito bem-vindos ao Portal do Pavor. Preparem-se para atravessar a fronteira entre o real e o inexplicável. Apague a luz, coloque os fones de ouvido e fique confortável. Porque hoje, juntos, vamos explorar um novo capítulo de terror. Você está pronto para o desconhecido? Então curta, inscreva-se e deixe seu comentário dizendo: eu não tenho medo. Agora vamos começar. A tela de Júnior vibrava novamente às 3h17 da manhã. Mais uma corrida. Há 3 semanas desde que começara a dirigir nas madrugadas de Foz do Iguaçu para complementar a renda, sempre aparecia a mesma solicitação no horário exato. Corrida solicitada. Passageiro Igor Jesus. Júnior estacionou em frente ao prédio abandonado na Rua das Cataratas, onde as janelas quebradas pareciam olhos vazios observando a rua deserta. O ar gelado de julho cortava como lâmina e uma neblina densa começava a se formar entre os postes de luz queimados. Nenhum movimento, nenhum sinal de vida. Então a porta traseira se abriu. Uma figura se deslizou para o banco de trás, com um movimento que parecia não pertencer completamente ao mundo físico. Júnior olhou pelo retrovisor e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos molhados de uma chuva que não estava caindo, e olhos que refletiam uma tristeza infinita. "Boa noite", ela murmurou com uma voz que ecoava, como se viesse de muito longe. "Pode me levar até a Ponte da Amizade?" "Claro, senhora. Mas está tudo bem? A senhora parece molhada?" Ela sorriu e nesse sorriso havia algo profundamente perturbador. "É que eu vim de muito longe, Júnior. De muito, muito longe." O motorista engoliu em seco. Ele não se lembrava de ter dito seu nome. Enquanto dirigia pelas ruas vazias de Foz do Iguaçu, Júnior notou que sua passageira não aparecia no retrovisor quando ele não olhava diretamente para ela. E havia algo mais estranho ainda. O velocímetro marcava 80 km por hora, mas a cidade ao redor parecia passar em câmera lenta, como se o tempo não funcionasse normalmente durante essas corridas noturnas. "Pare aqui", ela disse, apontando para um viaduto onde flores murchas enfeitavam o guarda-rail. Foi aqui que Marina decidiu que não conseguia mais. Júnior freou bruscamente. "Como a senhora sabe sobre..." Mas quando se virou, o banco traseiro estava vazio. Apenas o cheiro de rio e uma poça de água no estofado permaneciam como prova de que alguém estivera ali. Na manhã seguinte, Júnior acordou com a sensação de que algo estava errado. As lembranças da corrida noturna pareciam nebulosas, como um sonho que insiste em escapar. Mas a poça de água no banco traseiro estava lá, real e inexplicável sob o sol forte de Foz do Iguaçu. Decidiu procurar respostas. Uma rápida busca no Google sobre Marina e viaduto em Foz do Iguaçu trouxe uma notícia que fez seu sangue gelar. Jovem de 28 anos comete suicídio na Ponte da Amizade após depressão pós-parto. A foto mostrava exatamente o local onde a misteriosa passageira havia pedido para parar. Marina morrera 3 meses atrás. Naquela noite, Júnior hesitou antes de aceitar a corrida das 3h17, mas a necessidade financeira falou mais alto. Desta vez, o ponto de encontro era diferente. O Hospital Ministro Costa Cavalcante. A mesma figura surgiu das sombras, mas agora Júnior prestou mais atenção. Seus pés não tocavam completamente o chão ao caminhar, e quando ela entrou no carro, o ar ficou denso, quase sólido. "Para onde hoje?" Júnior perguntou, tentando manter a voz firme. "Rua Santos Dumont, 347. Ela respondeu, enxugando lágrimas que pareciam nunca secar. "Samara está esperando." Durante o trajeto, ela começou a falar. Ele não conseguiu aceitar o diagnóstico. "Câncer terminal", disseram.
Apenas 2 meses de vida. Então decidiu acelerar o processo, com uma corda no quarto dos fundos. Júnior sentiu as mãos tremendo no volante. Senhora, eu não entendo o que está acontecendo. Quem é a senhora? E por que sempre aparece como Igor Jesus no aplicativo? Ela riu, um som que ecoou como eco em catedral vazia. Igor Jesus era meu nome de batismo, querido, antes da transição, antes de me tornar Marina. E agora sou apenas uma guia. Quando chegaram ao endereço, Júnior viu uma mulher na varanda de uma casa simples. Samara segurava uma corda, olhando para o céu estrelado com expressão de quem tomou uma decisão final. Não! Júnior gritou saindo do carro. Mas Samara não conseguia vê-lo, nem ouvi-lo. Marina saiu do carro com a mesma fluidez sobrenatural e caminhou até Samara. Júnior assistiu, paralisado, enquanto ela sussurrava algo no ouvido de Samara. Samara parou, largou a corda e olhou ao redor confusa, como se tivesse acordado de um transe. Então, entrou em casa e fechou a porta. Como... Júnior começou a perguntar, mas Marina já estava de volta ao banco traseiro. Nem todos estão prontos para partir, Júnior. Alguns apenas precisam de um lembrete de que ainda há razões para ficar. Ela o observava pelo retrovisor com olhos que pareciam guardar séculos de tristeza. Outros, como eu, não tiveram essa segunda chance. No caminho de volta, Marina começou a contar sua história. Eu era Igor, um homem preso no corpo errado. A transição foi difícil, a família me rejeitou, perdi o emprego, os amigos. A depressão me consumiu até que uma noite naquela ponte decidi que não conseguia mais lutar. Júnior dirigia em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras. Mas agora entendo meu propósito, ela continuou. Sou uma ponte entre mundos. Ajudo aqueles que estão no mesmo caminho que eu percorri. E você, Júnior, é meu motorista nesta jornada. Eu não entendo. Por que eu? O que tenho a ver com isso? Marina sorriu tristemente. Ainda não se lembra, não é? Do acidente? Das 3 semanas que se passaram desde então? O mundo de Júnior começou a girar. Fragmentos de memória voltaram como flashes. Uma curva mal feita na BR-277, os faróis de um caminhão vindo em sua direção, o som do metal se retorcendo à escuridão. Não, isso não é possível. Você morreu naquela noite, Júnior, assim como eu. E desde então temos sido parceiros nesta missão. Você me leva até as almas perdidas. Eu as guio de volta à luz ou ao descanso eterno. Júnior parou o carro bruscamente na beira da estrada. Suas mãos tremiam enquanto olhava para elas, pareciam translúcidas sob a luz dos postes. Como não havia notado antes? Mas por que não me lembro? Porque acordo todas as manhãs achando que estou vivo. Porque a aceitação é um processo, querido. Sua alma ainda luta contra a realidade. Todos os dias você acorda, revivendo a ilusão de que ainda está vivo, até que chegue a hora da corrida, quando nossa verdadeira missão começa. Naquele momento, o celular de Júnior vibrou. 3h17 da manhã. Uma nova solicitação. Passageiro, Igor Jesus. Mas desta vez, ele olhou para o banco de trás e viu que estava vazio. Marina? Júnior chamou para o banco traseiro vazio, mas não houve resposta. O silêncio da madrugada pesou sobre ele como uma lápide. Pela primeira vez em 3 semanas, ele estava completamente sozinho. O endereço no aplicativo o levou até o cemitério municipal de Foz do Iguaçu. Júnior estacionou em frente aos portões de ferro enferrujado, sentindo um frio que não vinha do clima. As árvores se moviam sem vento, criando sombras dançantes sob a lua minguante. Uma figura surgiu entre as lápides. Era um homem jovem, talvez uns 25 anos, vestindo uma camiseta rasgada e jeans sujos de terra. Seus olhos eram vazios, perdidos, e ele carregava consigo o cheiro inconfundível de álcool e desespero. Você é o motorista? O jovem perguntou, aproximando-se do carro com passos cambaleantes. Sou. Você é Igor Jesus? O rapaz riu amargamente. Era Rodrigo. Mas agora,
Agora sou só mais um perdido neste lugar. Preciso que me leve de volta. De volta aonde? Para casa. Para minha última corrida. Rodrigo entrou no banco traseiro e Júnior sentiu o carro ficar mais pesado, como se o ar tivesse se tornado denso. Eu bebi demais naquela noite. Pensei que conseguiria chegar em casa. Pensei que conseguiria ver minha filha mais uma vez. Júnior engoliu em seco. Algo na história de Rodrigo ecoava em sua própria memória, como um pesadelo que insistia em voltar. Rua Almirante Barroso, 182. Rodrigo murmurou. Foi onde tudo acabou para mim. Durante o trajeto, Rodrigo contou sua história. Minha esposa havia me deixado, levou nossa filha de 2 anos. Eu estava bebendo muito, tinha perdido o emprego. Naquela noite, decidi que ia buscá-las, que ia consertar tudo. Mas no caminho... O caminhão, Júnior sussurrou, as palavras saindo de sua boca antes que pudesse controlá-las. Você sabe? Rodrigo o olhou pelo retrovisor, surpreso. Eu acho que... As memórias voltaram como uma enxurrada. Júnior se lembrava agora. Ele era o motorista do caminhão naquela noite. Voltava de uma entrega longa. Estava cansado. Cochilou por 1 segundo. Quando abriu os olhos, o carro de Rodrigo vinha na contramão, em alta velocidade. A colisão foi instantânea, brutal, fatal para ambos. Rodrigo, eu sinto muito mesmo. O jovem no banco traseiro sorriu com uma tristeza infinita. Eu sei, Júnior. Por isso estamos presos neste loop. Você, eu, Marina, todos nós temos contas a acertar antes de partir. Quando chegaram ao local do acidente, Júnior viu os destroços ainda lá. Pedaços de metal retorcido, vidro quebrado refletindo a luz da lua, manchas escuras no asfalto que poderiam ser óleo ou sangue. E em pé, no meio da destruição, Marina os esperava. Chegou a hora de vocês entenderem, ela disse, aproximando-se do carro. O último passageiro desta jornada é a própria verdade. Marina abriu a porta do motorista e estendeu a mão para Júnior. Desça do carro, é hora de enfrentar o que realmente aconteceu. Júnior hesitou, mas algo na voz dela, uma autoridade que transcendia o mundo dos vivos, o fez obedecer. Rodrigo também saiu do veículo e os 3 ficaram parados no meio da estrada destruída. Vocês 2 ficaram presos aqui porque carregam uma culpa que não os deixa partir. Marina explicou, sua forma ficando mais translúcida sob a luz da lua. Júnior, você se culpa por ter cochilado. Rodrigo, você se culpa por ter bebido. Mas a verdade é que vocês são apenas 2 partes de uma mesma tragédia. O ar ao redor deles começou a ondular, como se a realidade fosse uma miragem no deserto. Outras figuras começaram a emergir das sombras. Homens e mulheres de diferentes idades, todos com a mesma expressão de dor e arrependimento. Somos os perdidos de Foz do Iguaçu, Marina disse, gesticulando para as figuras espectrais. Aqueles que partiram com assuntos inacabados, amores não declarados, perdões não pedidos. E você, Júnior, tem sido nosso guia involuntário. Mas eu não entendo, Júnior protestou. Se estamos mortos, por que ainda estamos aqui? Porque as corridas, os passageiros. Porque cada alma que você transporta é uma parte de você mesmo, Marina revelou. Rodrigo representa sua culpa. Eu represento sua negação. Cada passageiro que você leva é um aspecto da sua psique que precisa encontrar paz. Rodrigo se aproximou de Júnior. Na verdade, naquela noite, eu não estava apenas bêbado. Eu estava tentando me matar. Quando vi seu caminhão vindo na direção oposta, pisei fundo no acelerador. Você não é culpado de nada, Júnior. Eu que transformei você em instrumento do meu próprio fim. As palavras atingiram Júnior como uma revelação. O peso que carregava há 3 semanas, ou seria uma eternidade, começou a se dissipar. E agora? Ele perguntou, olhando para as dezenas de almas perdidas que os cercavam. Agora você escolhe, Marina respondeu. Pode continuar neste loop eterno, carregando passageiros que são fragmentos da sua própria dor,
ou pode aceitar a verdade e seguir em frente. E vocês? O que acontece com vocês? Nós já encontramos nossa paz através desta jornada. Rodrigo sorriu pela primeira vez. Eu entendi que minha filha ficará bem, que minha morte não foi sua responsabilidade. Marina encontrou o propósito que buscava em vida. E as outras almas que salvamos? Elas eram reais, Marina explicou. Pessoas vivas que estavam à beira do suicídio. Sua jornada aqui serviu a um propósito maior: salvar vidas através da sua própria morte. O aplicativo no celular de Júnior vibrou uma última vez. A tela mostrava: última corrida concluída. Destino, descanso eterno. Uma luz dourada começou a se espalhar pelo horizonte, não como o nascer do sol comum, mas como algo que vinha de muito além do mundo físico. As figuras espectrais ao redor começaram a se desvanecer uma a uma, cada uma delas acenando em despedida antes de se dissolver na luminosidade crescente. É hora de partir, Marina disse, sua voz agora soando como um eco distante. Sua missão aqui está completa. Júnior olhou para o carro uma última vez. O veículo que havia sido sua prisão e seu propósito durante aquelas 3 semanas eternas começou a se desintegrar, as peças se transformando em partículas de luz que dançavam no ar como vagalumes. Tenho medo, ele admitiu. Todos temos, Rodrigo respondeu, colocando a mão no ombro de Júnior. Mas do outro lado não há mais dor, não há mais culpa, só paz. E as pessoas que salvamos? Samara e todos os outros? Continuarão suas vidas, Marina sorriu. Samara desistiu da corda, procurou ajuda, está bem agora. Cada vida que vocês tocaram através dessas corridas noturnas encontrou um novo caminho. Esse era o verdadeiro propósito de vocês aqui. A luz dourada os envolveu completamente. Júnior sentiu um peso imenso sendo retirado de seus ombros, como se tivesse carregado uma mochila pesada durante anos e finalmente pudesse tirá-la. A culpa, a dor, a confusão, tudo se dissolvia na luminosidade calorosa. Marina, ele chamou antes que ela desaparecesse completamente. Por que você me ajudou? Porque foi meu guia. Por quê? Ela respondeu, sua imagem já quase transparente. Às vezes, os anjos aparecem nas formas mais inesperadas, e porque todos merecem uma segunda chance, mesmo depois da morte. As últimas palavras ecoaram no vazio luminoso que agora os cercava. Júnior fechou os olhos e se deixou levar pela luz. Henrique, um motorista de aplicativo novato em Foz do Iguaçu, olhou para seu celular quando ele vibrou às 3h17 da manhã. Uma solicitação de corrida apareceu na tela. Passageiro Júnior Santos. Ele aceitou a corrida e dirigiu até o endereço indicado. Mas quando chegou lá, encontrou apenas uma rua vazia e um homem jovem parado na calçada que acenou para ele com um sorriso gentil. Boa noite, disse o passageiro entrando no banco traseiro. Pode me levar até o hospital? Tem alguém lá que precisa de ajuda. E assim, o ciclo recomeçou. Porque em Foz do Iguaçu, nas horas mais escuras da madrugada, sempre haverá alguém guiando os perdidos de volta para casa. História 2. A sombra do relógio. Era uma noite sufocante de março em São Gonçalo, quando João acordou com a sensação de que algo estava errado em sua casa. O silêncio era pesado demais, antinatural para uma cidade que nunca dormia completamente. Ele olhou para o lado e viu Néia dormindo tranquilamente, seus cabelos espalhados no travesseiro como sempre. Mas havia algo diferente na parede, ao lado da cama. Uma sombra pequena, do tamanho de uma moeda, estava grudada na parede branca. Não era a sombra de nenhum objeto do quarto. João conhecia cada canto daquele lugar onde vivia há 5 anos com sua esposa. Esta sombra era independente. Ela pulsava levemente como se respirasse. João esfregou os olhos, pensando que estava sonhando. Mas quando olhou novamente, a sombra ainda estava lá. Pequena, mas definitivamente real. E por alguns segundos ele poderia jurar que ela se moveu. Apenas 1 milímetro.
quase imperceptível, mas se moveu. No dia seguinte, quando contou para Neia durante o café da manhã, ela riu e disse que ele estava trabalhando demais na oficina mecânica. Deve ter sido a sombra da árvore lá fora, amor, disse ela, apontando para a janela. Mas João sabia que não havia árvore nenhuma naquela direção. E quando voltaram ao quarto naquela noite, a sombra havia crescido. Agora tinha o tamanho de uma mão aberta. 3 dias se passaram e a sombra na parede do quarto havia dobrado de tamanho. João não conseguia mais fingir que era sua imaginação. Aquela coisa escura, agora do tamanho de um prato, parecia ter vida própria. Durante o dia ela permanecia imóvel, mas à noite, quando as luzes se apagavam, ele podia sentir movimento nas bordas de sua visão. Neia finalmente viu. João, o que é aquilo? Ela sussurrou na madrugada de sábado, apontando para a parede com a mão trêmula. A sombra havia se espalhado como uma mancha de óleo, cobrindo quase meio metro da parede branca. E ela estava se movendo lentamente, ondulando como água escura. Eu te disse que havia algo errado, João murmurou, sentando na cama. Mas quando tentou acender a luz do abajur, nada aconteceu. A lâmpada havia queimado. Na verdade, quando testaram todos os interruptores do quarto, descobriram que nenhuma luz funcionava mais naquele cômodo. A sombra havia começado a devorar a eletricidade. Foi então que João percebeu algo que fez seu sangue gelar. Dentro da forma amorfa da sombra havia contornos vagos se movendo. Formas que pareciam humanas. Como se pessoas estivessem se debatendo dentro daquela escuridão viscosa, tentando sair. Neia segurou o braço do marido com força. João, eu estou ouvindo sussurros. Ele prestou atenção. Eram vozes abafadas, como se viessem de muito longe ou de dentro de água. Múltiplas vozes sussurrando palavras incompreensíveis, todas ao mesmo tempo, e as vozes estavam ficando mais altas. Na manhã seguinte, quando acordaram na sala onde haviam dormido no sofá, descobriram que a sombra havia se espalhado por toda a parede do quarto e havia começado a rastejar pelo teto. A partir do 5º dia, a sombra começou a mostrar sua verdadeira natureza. João e Neia já não conseguiam mais entrar no quarto. A temperatura lá dentro havia despencado drasticamente e o ar parecia denso, quase sólido, mas o pior eram os pesadelos. Toda vez que um dos dois cochilava, mesmo durante o dia, eles tinham o mesmo sonho aterrorizante. Estavam caminhando em um corredor infinito e escuro, com paredes que pulsavam como carne viva. No final do corredor, uma figura sombria os aguardava, estendendo braços que se dividiam em dezenas de tentáculos negros. E a voz, aquela voz gutural que ecoava direto em suas mentes. Venham, é hora de se juntarem aos outros. Quando acordavam, sempre havia novas marcas negras espalhadas pela casa. Primeiro foram apenas pequenas manchas nas paredes da sala. Depois, trilhas escuras no chão, como se algo viscoso tivesse rastejado durante a noite. E então descobriram a verdade mais horripilante. A sombra estava deixando rastros de onde havia estado. E as pegadas eram humanas. Pegadas de pessoas que haviam desaparecido. Neia encontrou o primeiro recorte de jornal quando estava vasculhando a internet em busca de respostas. Família desaparece misteriosamente em São Gonçalo, dizia a manchete de 2003. Uma foto mostrava os Ferreira, pai, mãe e 2 filhos pequenos, que simplesmente evaporaram de sua casa numa noite. A casa era a mesma onde João e Neia moravam agora. Mais pesquisas revelaram um padrão sombrio. A cada 7 anos, uma nova família desaparecia naquela propriedade. 1989, 1996, 2003. E agora era 2010. João, Neia sussurrou, mostrando as matérias no laptop. Olha a data da última vez. Foi exatamente 7 anos atrás. E sempre acontece no final de março. João olhou o calendário na parede. Era 28 de março. Eles tinham 2 dias. Naquela noite, a sombra havia tomado metade da casa.
E pela primeira vez, ela começou a falar com eles diretamente. Não em sonhos, mas ali, na realidade. Uma voz rouca que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. João, Neia, os outros estão esperando vocês. Não lutem, não dói. Depois que vocês se entregam. E então eles viram. No centro da massa escura, que agora cobria todo o teto da sala, rostos humanos se formaram e se desfizeram lentamente. Homens, mulheres, crianças, todos com os olhos esbugalhados de terror, as bocas abertas em gritos silenciosos. A família Ferreira estava lá, e todas as outras que haviam desaparecido antes. Todas esperando por João e Neia. 29 de março, um dia restante. João acordou sozinho no sofá da sala. Neia havia desaparecido durante a noite. Ele a encontrou de pé na cozinha, completamente imóvel, olhando fixamente para a parede onde uma nova mancha escura havia aparecido. Seus olhos estavam diferentes, vidrados, como se ela estivesse em transe. Neia! João tocou seu ombro e ela se virou lentamente. Quando sorriu, não era o sorriso dela. Era algo forçado, antinatural. Ela já está conosco, João. A voz que saiu da boca de Neia era uma mistura grotesca, a dela sobreposta por dezenas de outras vozes. Não precisa ter medo, é reconfortante aqui dentro. Todos nós estamos juntos, para sempre. Os olhos de Neia ficaram completamente negros por um segundo e João viu algo se movendo por trás das íris, como sombras nadando em água escura. Ele correu para fora da casa, mas quando olhou para trás, viu Neia na janela. Só que não era só ela. Havia outras silhuetas atrás dela, figuras translúcidas que ele reconheceu das fotos dos jornais. A família Ferreira. E outras pessoas que ele nunca havia visto, mas que carregavam a mesma expressão vazia e aterrorizante. Todas acenando para ele. Todas sussurrando seu nome. João passou o dia inteiro na rua, mas quando a noite chegou, algo o forçou a voltar. Não era uma escolha consciente. Suas pernas simplesmente caminharam de volta para casa, como se fossem controladas por uma força externa. A sombra havia se tornado tão poderosa que agora podia manipular suas ações à distância. Quando entrou pela porta da frente, a casa estava irreconhecível. As paredes, o teto, o chão, tudo havia sido engolido pela escuridão pulsante. Neia estava no centro da sala, flutuando a meio metro do chão, seus braços estendidos em sua direção. Ao redor dela, dezenas de outros corpos flutuavam da mesma forma, todos em posições idênticas. É nossa vez, João, disse Neia com aquela voz múltipla. 30 de março, meia-noite, o ciclo se completa. João olhou o relógio na parede, o único objeto que a sombra havia deixado intacto. 23h47. 13 minutos para ser consumido para sempre. Mas então, ele percebeu algo. A sombra havia deixado o relógio intacto por um motivo. Ela precisava que ele soubesse a hora exata. Isso significava que havia regras, limitações. E se havia regras, talvez houvesse uma forma de quebrá-las. Nos últimos 13 minutos de sua vida, João finalmente entendeu o que precisava fazer. A resposta estava bem na sua frente o tempo todo, escondida em algo que ele nunca havia considerado. O próprio relógio. 23h52. 8 minutos restantes. João correu até o relógio na parede, ignorando as vozes que gritavam seu nome de todas as direções. Não, João, pare, João. Não faz isso, João. Suas mãos tremeram enquanto examinava o objeto. Era um relógio antigo, provavelmente da década de 1980. Exatamente da época em que os primeiros desaparecimentos começaram. Não, João, Neia gritou. Mas agora sua voz estava misturada com dezenas de outras, criando um coro desesperado. Você não entende. Se quebrar o ciclo, todos nós vamos sofrer eternamente. Mas João já havia entendido a verdade. O relógio não era apenas um objeto deixado intacto pela sombra, era o âncora que a mantinha presa naquela dimensão.
A cada 7 anos, à meia-noite de 30 de março, a entidade se alimentava de novas almas para manter sua existência. E o relógio marcava o tempo exato desse ritual, 20h03:55. A sombra começou a se contrair violentamente, tentando impedi-lo de alcançar o relógio. Tentáculos escuros brotaram das paredes, agarrando suas pernas e braços. João sentiu a escuridão fria começando a se infiltrar em sua pele, como gelo líquido correndo em suas veias. Ele podia sentir sua consciência começando a se dissolver, se misturando com as outras vozes que gritavam dentro da massa sombria. Por um momento, João viu através dos olhos de todas as vítimas anteriores. Sentiu o terror do pai de família em 1996, o desespero da mãe em 2003, o pânico das crianças que nunca tiveram chance de crescer. 23h58. Com um último esforço sobre-humano, João conseguiu arrancar o relógio da parede. O objeto estava gelado como gelo, mas ele segurou firme. Naquele instante, todas as vozes pararam. A sombra congelou completamente. Se você fizer isso, a voz de Neia ecoou uma última vez. Mas agora era realmente ela falando. Você nos libertará. Mas a entidade vai procurar outro lugar. Outras famílias vão sofrer o mesmo destino. 23h59. João olhou nos olhos da esposa que amava, flutuando naquela escuridão terrível, e tomou a decisão mais difícil de sua vida. Em vez de destruir o relógio, ele fez algo que ninguém havia tentado antes. Ele mudou o horário. Com mãos tremendo descontroladamente, João girou os ponteiros para trás, para 23h30, se a entidade dependia do tempo exato para completar o ritual. O relógio bateu meia-noite no horário errado. A sombra explodiu em um grito ensurdecedor que não era som, mas pura agonia. Todas as almas presas foram libertadas instantaneamente, como borboletas negras voando para fora de uma prisão. Neia caiu no chão, inconsciente, mas respirando, e a entidade, confusa e enfraquecida pelo ritual interrompido, foi sugada de volta para sua dimensão original. Mas João sabia que havia apenas comprado tempo. A coisa voltaria, sempre voltava, só não sabia quando. 3 semanas depois, João e Neia se mudaram para outra cidade. Eles nunca falaram sobre o que aconteceu, nem entre si. Mas toda noite, antes de dormir, João verificava todas as paredes do quarto, procurando por sombras pequenas, do tamanho de uma moeda, que pulsavam como se respirassem, porque ele sabia que em algum lugar a escuridão estava crescendo novamente. E da próxima vez ela seria mais esperta, mais paciente, e não dependeria de relógios para marcar seu tempo de fome. Algumas sombras nascem da luz, outras nascem do que devora a luz. E quando você menos esperar, uma pequena mancha escura vai aparecer na sua parede. Vai começar pequena, sempre começa pequena. Mas lembre-se, toda escuridão cresce quando ninguém está olhando. E quando você finalmente notar, pode ser tarde demais para escapar. Obrigado por atravessar esta noite sombria conosco no Portal do Pavor. Agora, me conte, você teria coragem de passar por isso? Compartilhe nos comentários se conseguir dormir esta noite. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino para receber mais histórias arrepiantes toda semana. Durma bem, se conseguir. Até o próximo vídeo. Boa noite, ou será mesmo?